Aprende mais, tá bom? Levítico capítulo 11. Leis sobre os animais limpos e os imundos. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Porém todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Das aves estas abominareis. Não se comerão, serão abominação a águia, o quebrantoso e a águia marinha. O milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2, e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água, e será imundo até a tarde. Então será limpo. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo. O vaso quebrareis. Todo alimento que se come, preparado com água, será imundo. E todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo.
E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. Imundos são. Portanto vos serão por imundos. Porém a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa. Mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação. Não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo o enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Levítico, capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Levítico, capítulo 13. As leis acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará.
Se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É pústula. O homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até aos pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo, mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá ao sacerdote, e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Está limpo. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem. É lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca que tira a vermelho ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem. É a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa e ela não estiver mais funda que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois, o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se ela se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais funda do que a pele e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver espalhado,
e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo. Está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, parou e pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada. Ele está limpo e o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecerem manchas baças, brancas, é impigem, branca, que brotou na pele, está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que tira a vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca, que tira a vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é a praga de lepra, e mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao 7º dia. Se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna. Isso é imundo. Pelo que se queimará aquela veste, seja a urdidura, seja a trama, de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele em que se acha a praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará. Mas examinando o sacerdote, se a praga não se tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda. Com fogo a queimarás, é lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baça depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha. Com fogo queimarás aquilo em que está a praga. Mas a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará 2ª vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. Emanuel, coragem, hoje não temos a nossa pregadora, então você tem o tempo todo para explicar, tá bom? Hoje
Nós só temos no ano bíblico o 11 e o 12, mas se for possível já começa a falar do 13 também, Não, porque eu coloquei o 13. não tem problema não. É Ok. porque lembra do quiasmo? Nós dividimos conforme Ah, ok. aquela maneira de explicar, mas nós vamos falar. Gente, presta atenção. Vocês observaram que ontem nós falamos sobre os meninos que decidiram, né, fazer uma mudança no culto do Senhor. E hoje nós vamos continuar entendendo que existe sim uma separação entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. Então, como diz a Bíblia, prepara o seu coração que nós vamos entrar outra vez em Levítico. Nós vamos perceber a importância de Levítico. Lembrando que Levítico, ele é um livro muito parecido, a estrutura e outros detalhes também com o livro do Apocalipse. E eu preciso que vocês agora, como recomendou Cleide, boa tarde, né? Eu acabei esquecendo de falar. Olho na sua Bíblia, Levítico 11, de Passos, tá aqui, eu não estou vendo, mas estou vendo a Elo ali com candelabro. Estou vendo Dona Jandira, Sarabel, Gracinha, irmã da Gracinha. Estou vendo ali a intercessora Osana. Olha a Sarabel aí. Eita glória, tem mais gente. Olha a Eliane aí, Eliane, cuidando das coisas bonitas lá. É de passo aí, muito bem, de passo. Muito bem, vamos lá. Levítico 11, Cleide, olha que Deus maravilhoso. Deus pediu a Moisés para falar ao povo de Israel, e essa lei não foi cravada na cruz, como vocês já sabem, né? Porque Jesus morreu por causa de gato, cachorro, nada disso. Jesus morreu para salvar nós, seres humanos. Então, a lei com relação a lei com relação à saúde persiste, porque naquela época o povo, irmã Irenilda, era templo do Espírito Santo e hoje continua. Então, para preservar o templo, que somos nós, nosso corpo, nós mantemos aquilo que está na Bíblia e que não foi de forma alguma pregada na cruz. E aqui tem um detalhe interessante, Antônio, que Deus separou os animais conforme ia ficar mais fácil para os hebreus e para nós também entendermos hoje, irmã Nini. Então, no versículo 2 vai falar sobre os animais da terra, os quadrúpedes em especial. E aqui nós temos duas regras que elas precisam estar de forma concomitante. Então, o animal tem que ter unhas fendidas e precisa, que é dividido em duas, e precisa ruminar. Por isso que nós não comemos, por exemplo, carne de cavalo e de camelo, porque esses animais, especialmente o cavalo, ele não rumina e ainda tem a unha, que é uma só. E aí você vai ver, ó, a própria Bíblia está dizendo aqui no versículo 4 sobre o camelo. Muito bem. Nesse caso, em especial, vai trazer para aqui o coelho. E o coelho também nós não comemos, porque Jesus teve o cuidado de dizer, olha, vocês são espertos, vocês vão ver que o coelhinho tem a unha fendida, ou seja, divididazinha, mas não rumina. A lebre rumina, mas não tem a unha dividida. Então, essa é a característica fácil. Bater o olho, a pessoa vai ver a diferença. Porém, tem aqui o porco, no versículo 7. Diz assim, ó, também o porco, porque tem as unhas fendidas, e a fenda se divide em duas, mas o porco não rumina, esse vos será imundo. Irmã Clarice, tem uma coisa que nós precisamos entender na Bíblia. Nós temos na Bíblia animais, que são animais. Essa categoria aqui, que são os animais para alimentar ou não alimentar. Eles são puros e imundos. Presta atenção, irmã de Gracinha. A Sim. irmã de... Olha só, hein? Nós temos os animais que são animais para conviver. Nós temos também animais que podem e que não podem. E nós temos também os animais para sacrifício. Cleide, então são três diferentes categorias. Eu vi a voz de Gina ou não? Se ela chegar, ela pode participar. Então, presta atenção. O camelo, Levítico 11, versículo 4, eu não posso comer. O camelo, eu não posso sacrificar, mas eu posso usar o camelo como animal domesticado para carregar cargas. Ó, você não sabia disso, eu acho, hein? O gato, eu não posso comer. Não posso sacrificar, mas eu posso conviver com o gato.
Domingos deve ter um gatinho por aí pela casa dela, um cachorrinho, coisa desse tipo. Parece que não tem, não? Eu também não tenho, não. Aqui não tem como criar, não. Então, lembre-se, quando Deus pediu a Noé, lá no Gênesis, para separar os animais, então animais que não eram limpos para sacrifício e nem limpos para comer, poderiam ser animais domésticos, que iriam ali na convivência usado como animais para cargas e para convivência também das pessoas. Irmã Clarice, por favor. Boa noite, Coragem, tudo bem? Tudo. Olha só, há controvérsias sobre o pato. Eu tive Vou um chegar pato. lá. Vai Calma chegar lá? aí. Ok, Vou. Calma aí que nós vamos chegar no pato. Então, está mas foi bem. bom a senhora introduzir já o assunto, que eu era uma pegadinha, minha irmã Clarice. Ok. Aí, Cleide, unhas fendidas, presta atenção, eu vou ler de novo, hein? Ó, igreja, presta atenção. O que que Deus falou? Fala aos filhos de Israel. Versículo 2. Esses são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todos que têm unha fendida, e a unha se divide em duas e rumina, desses comereis. Ponto. E aqui Deus descreve. E aí eu tenho um destaque para vocês aqui, ó. Abra bem seu olho. Abra bem o ouvido agora, ó. Então eu posso ter um gatinho, ele é imundo para comer e imundo para sacrificar, tá bom? Mas eu posso criar o gatinho. Eu posso criar deixa eu pensar aqui, um camelo, se bem que é um bicho grande, né? O camelo ele não era um animal para sacrifício, não posso sacrificar camelo. E nem posso comer a carne do camelo, mas eu posso ter um camelo. Abraão tinha muitos camelos, lembra disso? O próprio Jó, Ló, eram homens que tinham muitos animais, que não eram animais limpos para sacrifício e nem para comer, mas eram animais que eles podiam ter para carregar, ajudar no transporte de carga. Agora tem um cidadãozinho que ele é imundo para sacrificar, para comer e para conviver. Quem é esse animal? O porco? Exatamente, irmã Clarice. Esse é tri-imundo. Não se pode comer, jamais poderia ser sacrificado. Hoje ninguém faz sacrifício, né, gente? Você sabe disso. É porque nós estamos nos dias de Moisés, lembra? Nós estamos aqui na caminhada do deserto até chegar a Canaã. Na história que nós estamos, essa forma de ver a Bíblia mais viva. Então, podia ter o porquinho ali para convivência? Não. Poderia ter o porquinho para sacrifício? Jamais. Poderia Por comer quê? porco? Em Por quê? hipótese alguma. Olha só, existem razões sim, que a gente pode buscar na ciência, que pode buscar na tradição judaica, mas eu prefiro ficar com assim diz o Senhor. Por algum motivo, esse animal passou por essa situação, não podendo ser comido, nem sacrificado, nem ter a sua convivência. Nós entendemos que é por conta também da sua alimentação. Porém, se você chegar aqui na Europa, você vai ver que os porcos têm uma alimentação toda especial, justamente para não desenvolver um verme que ele é acusado de carregar, que pode ser alojado no cérebro. Mas a razão principal para não ter contato, nem comer, nem utilizar esse animal, não é a ciência, não é nenhuma outra coisa, é a palavra do Senhor. O mesmo Deus que falou para Eva assim, ó, de todas as árvores do jardim, falou para Adão, vocês podem comer menos dessa? É o mesmo Deus que falou, não mexa com porco. E aí está a razão, porque nós continuamos e somos obedientes a essa lei especial aí da abstinência total e absoluta sobre isso. E aqui eu quero trazer, antes de Marçal falar, um ponto interessante para vocês que eu tenho estudado. É verdade, Silvia, mas a razão não é só essa, não pode ser essa. A razão para não comer o porco não pode ser o verme, e sim o assim diz o Senhor, tá bom? Mas é isso mesmo, que está lá, que a gente já descobriu agora. Naquela época não tinha como saber, né? Mas vamos lá, presta atenção. Um dia eu ouvi de alguém, Cleide, que os muçulmanos não comem porco, e é verdade. Aí há um vínculo, Marçal, dizendo que os muçulmanos têm uma mensagem de saúde. E eu fui pesquisar para saber. Não existe mensagem de saúde dentro do islamismo.
existe uma restrição a não comer carne de porco. Porém, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Nenhuma necessidade está no Corão. Se não tiver o que comer, pode comer a carne de porco. Então, isso não é mensagem de saúde. Percebeu? Então, há uma restrição. E um detalhe interessante. Se você abrir o Alcorão agora, você vai ver que tem uma citação da volta de Jesus. E eu fiquei curioso e fui pesquisar. E eu descobri que a volta de Jesus, segundo este livro, que é sagrado para eles, nós respeitamos, mas para a gente só sagrado só a Bíblia, fala que Jesus vai voltar para destruir os porcos e os judeus. Se casar, ter filhos e morrer com 40 anos. Que volta de Jesus é essa? Então, cuidado, tá? Quando alguém apontar para você, não, que os adventistas e os muçulmanos, você fala, calma, vamos conversar. Nós amamos os muçulmanos muito, mas eles que precisam aprender com a gente, porque eles comem pitu, camarão, lagosta, todos os enxames das águas, e só exclui o porco por algum motivo ali, que eles entendem que esse animal é um animal impuro, e de fato é, ele vive na lama, né? Massal, Massal, Eu vou fazer uma volta aqui bem longa. É a tá. respeito do que eu tive vendo ontem e eu estava pesquisando aqui, não consegui achar muita coisa, não. A respeito da serpente no Éden. Essa serpente, pelo que eu vi, não seria, pelo hebraico antigo, é bem possível que não seria, não se trata de um animal propriamente dito, um animal mesmo. Seria alguém que era astuto e tinha muita sabedoria, e não um animal como muita gente acredita. Bate isso aí? Não, não é isso que o Espírito de Massal, Profecia diz. Oi. Massal, Oi. presta atenção. Tem as A vezes la- pagar para todos. Aí você consegue apagar todos. Mas pede Massal, Cleide, seu áudio está aberto. Aí a gente está ouvindo a mensagem. A mensagem de... Massal, olha só. Tinha uma serpente na árvore da ciência do bem e do mal. O animal serpente. Se você ler o capítulo 3 de Gênesis, você vai perceber que ela ou caminhava como um calango, ou ela, como um réptil, que tem pernas, ou ela voava. Porque Deus falou para ela que ela ia rastejar a partir daquele momento. Então, se fosse um ser humano, Massal, essa informação ficaria desconexa, entendeu? Então, era um animal que ele sofreu uma penalização. Eu vou precisar desse texto, Massal, para explicar Levítico 16 para vocês mais à frente, que lá nós temos dois bodes. Um bode que representa Jesus e o outro bode que não representa Jesus, que representa Azazel. Lembre-se, no Gênesis 3, nós temos dois animais. Um representa o inimigo, foi utilizado pelo inimigo, e eu expliquei por quê. O inimigo olhou para a serpente tinha asas, a serpente voava, a serpente astuta, o próprio livro de Provérbios vai dizer sobre isso. Então, a serpente tinha características que eram semelhantes à característica daquele que se rebelou contra Deus. E é por isso que lá em Gênesis, capítulo 12, a Bíblia vai dizer assim, que a antiga serpente foi lançada na terra. Então, observe, Massal, Apocalipse 12 é simbólico, mas Gênesis 3 é literal. Então, assim como literalmente a serpente desce para arrastar sobre a barriga, aquela serpente que se levantou contra Deus lá no céu, que é no caso de Apocalipse 12, é figurado, passou também a ser lançada na terra. Percebeu? Então, de fato, era um animal que, ao abrir a boca, o próprio inimigo se utilizou ali como uma espécie de sessão espírita. Então, essa é a realidade de Gênesis capítulo 3. Cuidado com essas informações que surgem na internet, que é assim, com a intenção de... existe uma palavra, eu estou tentando lembrar agora, dar um novo significado ao que está escrito. Busque o que está escrito e procure a minha recomendação, sempre nossos teólogos, claro, e também o Dicionário Bíblico Adventista, o Espírito de Profecia, e tá bom.
E não acredita em mim, não. Eu sempre digo isso aqui. Acredite na Bíblia e nas boas referências que nós temos no nosso bojo de escritos inspirados, tá bom? Era uma serpente. Clarice? A senhora White, no livro A História da Redenção, ela diz que a serpente era um dos animais mais bonitos do Jardim do Éden. Era uma das animais mais atraentes. Por isso que Eva se atraiu por ela. Era E é por isso, muito e é bonita, por isso mas que o inimigo se utilizou dela. Ele não se utilizou de um exatamente. outro animal, porque tinha características nela, digamos assim, que ele se encantou também. Falou, eu vou utilizar o que tem de melhor naquele momento, né? Mas era um Ó, animal. Era um... claro, um animal, sim. Muito bem. Agora, nas águas, a recomendação é barbatanas e escamas. Os dois juntos também, tá bom? Aí vem uma pergunta, professor Corágio, como é que fica meu Deus, o atum? Aí as pessoas pesquisam, alguns dizem que atum não tem escama, outros têm. Se você entrar na internet, você vai ver pesquisas dizendo que o atum tem escama. Agora, na dúvida, não coma, até porque está na época de deixar a carne mesmo de lado, né? Agora vamos entrar nas aves, e aí eu respondo à irmã Clarice. O pato, ele está mais para. Olha a pergunta, hein? O pato, você olhando para o pato está mais para um camelo, para uma lebre, para um porco ou para uma ave? O que vocês acham? Ave. Então, a regra para o pato tem que ser a regra Ele é das aves. imundo como Não, porco. pois é, a regra para o pato não pode ser a regra dos quadrúpedes. Porque o pato nasceu, porque o pato não quer casar, viu, Elo? Então ele nasceu com a pelezinha para não usar aliança. Isso a gente escuta na rua. Então ele tem uma pelezinha, irmã Clarice. Por conta dessa pelezinha, durante muito tempo, a Eliane gostou. O povo não comia pato. Um dia, e eu tenho um. Fazer gol. Eu explico Bíblia, mas com muita humildade e sempre com muito cuidado. Por quê, Lu? Eu cheguei dentro da mecânica, e eu não estou desprezando a mecânica, não, viu, Cleide? E aí tava dois adventistas conversando. Eu cheguei, eu gosto de Bíblia, irmã Clarice, e um falando com o outro. Não, que pato não come, que pato não come. Perguntaram para mim, Coragem, pato, posso comer pato? Eu falei, bom, considerando que nós estamos no dia da expiação, você deveria fazer um Era no jejum começo. e abrir mão de comer carnes de animais. É o que está escrito, é assim que a nossa cosmovisão aponta. Agora, se quiser comer, siga Levítico 11, porque ali você tem quais são os animais que você pode comer e quais não pode comer. E eu falei, qual é a dúvida de vocês? Ele falou, não, porque o pato. E aí explicou. E o outro falou, eu como pato. Na hora eu tomei um susto. Eu não vou mentir, eu não gosto de mentira. Eu falei, vixe, o cara come pato, olha. Eu falei, mas irmão, o senhor come pato por quê? Ele falou assim, porque existe uma carta de Ellen White dizendo que, num determinado momento, ela comeu pato. Claro que era pato selvagem, mas era pato. Eu falei, irmão, que carta é essa? Eu não conheço essa carta, não. Aí ele falou, então, ele me deu, eu tenho no meu computador, em algum lugar. Posso postar lá no grupo, tá? Assim que eu encontrar. E aí, Elô, eu fui ler a carta. E tá lá mesmo. E ela comeu o pato mesmo. Falei, gente, por que essa mulher comeu pato? Não é que história é essa? Ela comeu pato. Eu, adventista há tanto tempo, nunca quis saber de pato, a senhora comeu pato. Aí eu fui descobrir na Bíblia, que nós fizemos durante muito tempo essa confusão. Pegamos o pato e colocamos o pato na condição de quadrúpede, ali porque ele tem a pelezinha entre os dedos. Então, irmã Clarice, respondendo de forma objetiva, o pato é ave, não é quadrúpede. Se alguém quiser comer pato, em Levítico 11 não há uma restrição. Pelo menos eu percebo isso e existe uma carta que eu vou postar no grupo da família Manuel sobre isso. Porém, se alguém me perguntar, eu diria, não coma. Se você está na dúvida, não coma. Lembre-se, na dúvida não trapace. Não coma. Se você acha agora, não vai. Como disse Paulo aos romanos, se eu não me engano, não vai fazer isso o ponto de salvação para as pessoas. Nós Verdade. precisamos, nós precisamos cada vez mais, né, Lu, comer o mais perto do Éden, irmã Clarice, porque nós estamos voltando para lá. Com Lembra o certeza. que Quando eu aconteceu com comia nossos... carne, Coragem, quando eu comia carne, me deram pato, mas eu Sim, achei uma carne tão pesada e eu sim, não gostei. Eu não gostei. sim.
Então, para mim, pato, olha, é imundo, não como. E agora eu não como nenhuma, né? Mas não comia, não. Tiane disse que o pato tem uns ossos atrapalhados. Tiane, presta atenção, você tem pato aí no Pirajá que eu sei. Mas olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lembre-se, a salvação é pela graça, É não é pela verdade. soja e nem pelas obras. Porém, lembre-se de um detalhe: nós estamos nos dias de Levítico, nós somos sacerdotes do Senhor. Se você entender que Jesus entrou no lugar santíssimo no dia 22 de outubro de 1844, como nós pregamos, então está na hora de você entender que no dia 10 do sétimo mês, lá dos dias de Moisés, nós vamos chegar lá já ainda essa semana, Levítico 16, o povo ficava em jejum. Qual é o objetivo do jejum? Será que eu faço o jejum? Aí Cleide me pede assim, jejum aí porque eu preciso que Deus me ajude, sei lá, eu preciso de uma bênção especial. Você não vai jejuar para você colocar Deus na parede, viu, família Emanuel? O Hum, jejum não tem esse objetivo. Você vai jejuar para Deus limpar a sua mente, para você, com o discernimento dado pelo Espírito Santo, entender qual é o melhor para você diante daquela situação que você está. Minha, exatamente. minha mãe, ela teve uma formação católica. Então, mãe, toda sexta-feira jejuava de 24 horas. Lá em casa, jejum é de 24 horas. E aí, um dia eu falei, mãe, a senhora está jejuando para quê? E era tão bonitinho ver minha mãe jejuando, Elo. Até hoje ela faz isso, não com muita frequência, que hoje é diabética e hipertensa. Mas ela dizia assim, eu estou jejuando porque eu quero que Deus me dê isso. E eu achava aquilo interessante. Eu falei, peraí, mãe, a senhora tem moral com Deus, hein? A senhora põe Deus na parede, é? Só que, sempre respeitei muito minha mãe, só pensava, Cleidinha, nunca falei. Aí um dia, depois de adulto, depois de grande, eu chamei minha mãe para conversar. Teve duas coisas que eu precisei passar limpo com minha mãe. Calma aí, Gracinha, que eu vou deixar você falar. Primeira coisa, quando eu era garoto, minha mãe contava a história de Sansão e falava para mim assim: quando Sansão mentia, ele fazia vontade de Deus. Aquilo ficava na minha mente. Eu falei, mas como assim, minha mãe? Nunca perguntei. Até porque antigamente, Ani, se você perguntasse alguma coisa, já sabe, né? Me respeita. Então eu só guardava na mente. E a segunda coisa era com relação ao jejum. Depois de adulta, eu chamei, mãe, lembra que a senhora me contava a história de Sansão, mãe? Quando Sansão mentia, ele não estava fazendo a vontade de Deus, não, mãe. Não, meu filho, eu falei, não, mãe, Deus não gosta de mentira, não. Nem é de Sansão, nem é de ninguém. Agora, ele se colocou naquela condição que ele acabava mentindo, mas Deus não aprovou a mentira. Beleza, mãe? Entendeu? Entendeu. Ah, entendi. E aí também o jejum. Eu falei, mãe, o jejum não é para a senhora dar uma pressão de Deus. Porque, mãe, o jejum adventista é diferente do jejum lá daquela outra igreja que a senhora participava. Nós não estamos jejuando para pressionar Deus como o povo hebreu fazia com Baal. Não, mãe. Nós estamos jejuando para nossa mente ficar limpa. E aí, a resposta de Deus nós vamos aceitar com facilidade. Claro, quando você pede, e a família Manuel tem feito isso, Deus, abençoe Rubens Alexandre, que ele consiga isso, isso e isso. Abençoe Dalvanice, nisso, 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 e assim por diante. Isso não é pecado, não, viu? Você tem que ter intimidade com Deus. Agora, que seja feita a sua vontade. E aí Deus pode dizer assim, Cleide, aquele carro zerado que você queria, eu não vou te dar esse ano, mas eu vou te dar paz de espírito e contentamento para você continuar rodando com Fusca até chegar o momento que eu vou te dar a sua Ferrari. É assim que funciona. E assim é melhor, porque você, sabe, Gracinha, você vai viver essa paz de espírito com Deus. Você vai entender que Ele te ama e na hora que Ele te dá um não, não é porque Ele é mau, é porque Ele está te preparando para a bênção do sim. E se você recebe o sim naquele momento, por mais que você queira, pode não ser o momento correto para você receber essa resposta positiva. Eu aprendi isso. Muito bem, Gracinha, depois nós vamos terminar o capítulo 11 e falar um pouquinho sobre o 12, que tem um ponto aqui interessante no 12 também. E aí, Nilda, tudo bem? Gracinha, é contigo, minha amiga. Ô, querido, mas se você quiser finalizar, Então vamos lá. Depois que nós temos aí as aves, Cleide, Deus fala por nome, ele vai falar, cuidado com a águia, não come abutre, não come falcão, coruja, gaivota, gavião, coruja pequena,
corvo marinho, cisne, gralha, cegonha, pelicano, avestruz, nada disso nós comemos. Normalmente esses animais, irmã Clarice, tanto dos animais terrestres, como dos animais das aves, quanto dos enxames e dos peixes, são animais que comem carniça, ou são animais que têm uma dieta carnívora, ou seja, comem carne de outros animais e assim por diante. Normalmente. Então, está vinculado à morte e está vinculado a carnes que não são limpas ou mesmo limpas. E lembre-se que o objetivo do Levítico 11 é a separação entre o santo e o profano, o mundo e o limpo, o imundo e o limpo. Então, nesse sentido, Deus está preservando a nação de Israel para não ter contato com essas coisas. A mesma coisa ocorre com o inseto. Aí vem a pergunta. Então, João Batista poderia comer o gafanhoto? Aquele gafanhoto que ele comia não era inseto não, viu, gente? Porém, se fosse um inseto, não tinha problema, porque você vai encontrar o gafanhoto entre aqueles insetos que podem... Claro que eu não tenho estômago para comer um gafanhoto. E eu acredito que nenhum de vocês. Era uma planta chamada carpa. Exatamente. Era uma proteína, né, alguma coisa aí que tinha essa capacidade, e assim ele se alimentava dessa bênção aí. Muito bem. Não comer, não tocar e assim por diante. E aí nós temos as 3 categorias de animais. Eu vou entrar no capítulo 12, se alguém depois quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Hoje, Cleide, a gente tem mais tempo, né? Cleide já informou o porquê. Nos outros dias tem que terminar no horário, você sabe disso, eu tenho tido esse cuidado, porque o objetivo da família Emanuel é além de todos, jejum, oração, tudo isso é importante, mas é a mensagem, tá bom? A mensagem que os nossos pastores, os nossos pregadores sempre estão trazendo para a gente. Levítico 12 vai falar sobre a questão dos meninos e das meninas. E aqui tem um ponto polêmico, porque os meninos de pasto tem filho? Quantos? Um casal. 2 rapazes. De pasto. Então você teria aí 7 dias para um, 7 dias para o outro. E no 8º dia você ia levar os meninos para circuncidar. Percebeu como funciona? Então aqui, presta atenção, Eni. Por que a mulher ficava 7 dias para os meninos e 14 dias para as meninas? E por que ficava 33 dias para a purificação se fosse menino e 66 dias se fosse menina? Existem várias explicações, Cleide. Eu gosto de uma mais simples. Primeiro, a purificação do rapaz dividia com a mãe, tá vendo? Porque no 8º dia ele passaria pelo processo de purificação, porque ele teria que circuncidar. Então, existiam razões, digamos assim, tanto cerimoniais quanto sociais também. Agora, presta atenção e vamos imaginar. Sara, ó, irmã Clarice, presta atenção na coisa que eu vou falar agora. Sara, Gracinha, ficou muito tempo esperando para ser mãe. E aí Sara nasce. E na hora que ela vai ver, ela chama Abraão e fala: Abraão, meu velho, é uma menina, Abraão. Abraão, o quê? Percebeu? Abraão ia querer, no mesmo dia, começar a trabalhar para vir um menino. Então Deus falou: sabe de uma coisa? Nós vamos pedir para ficar 66 dias quando for menina, que é para dar um tempo para a mulher descansar. Porque quando vem o menino... Eu nunca tinha pensado por esse prisma. Pois é, irmã Clarice, porque quando vinha o menino, irmã Clarice, o homem ficava de tanta alegria que ele esquecia da mulher. Ele corria... Quando Tati me ligou, falou assim: Gabriel, é um menino, e o nome é Gabriel, sai na rua gritando: meu filho é homem, meu filho é homem. Nem lembrei mais que tinha que coisar, entendeu? De tanta alegria. Naquela época era a mesma coisa. O povo tinha essa tendência de querer ter filho homem. Vocês viram isso? Lembra de Gênesis 3? Da semente da mulher. Então, agora, amigo, por razões culturais, quem sabe, sociais, né? Vamos dizer assim, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, falou: esses homens é tudo bruto. Essas mulheres não vão ter paz. Quando for um menino, ela vai circuncidar o menino no 8º dia, ela vai esperar 7 dias de paz e vai ter 33 dias de descanso. Agora, se for menina, eles vão querer fazer o negócio rapidinho. Então, vamos dobrar o prazo e também colocar aí o dobro de dias para que ela tenha tempo para se restaurar de todo o procedimento, de todo o processo que é sofrido. Claro, antigamente era tudo parto normal, vocês sabem disso.
Então, uma das explicações que podem, né, que nós podemos apresentar aqui é justamente essa questão aí de, além do cerimonial, uma questão também de respeito à saúde da mulher. Tá bom? É isso que nós temos para entender do 11/12. Amanhã eu falo rapidinho sobre a lepra e o capítulo dos leprosos e o capítulo dos curados. Nós vamos deixar para amanhã. Ok? Que Deus abençoe a todos. Gracinha quer fazer uma pergunta. Logo depois eu farei a oração e Cleide vai dar seguimento ao culto. Na verdade, é a minha irmã que vai fazer 2 perguntinhas. Pronto, vamos lá. Boa tarde, gente. É o Boa seguinte, tarde. eu tenho um rapaz com quem eu estudo a Bíblia, ele me deixou em dúvida com 2 questões. Primeira é sobre o porco mesmo. O porco é imundo. E naquela época que Jesus mandou o diabo, né, Os os demônios. demônios que estavam nas pessoas, ir para o porco, e os porcos caíram lá na água, né? Aí, segundo o meu amigo, devido a isso, é porque o inimigo ele se alimenta de água. Ele precisa de água para se alimentar. Tem alguma coisa a ver isso? O espírito de profecia também, que falou, né? Tá, né? Que está no espírito de profecia isso. Que o demônio... Eu nunca li nada a Nunca respeito disso. Eu não estou ouvi dizendo. isso. Até porque o Não, demônio é um espírito, ele não se alimenta de nada. presta atenção. Eu nunca li nada sobre isso em toda a minha vida, de que o inimigo dependa de alimento. Porém, tem um detalhe interessante. A Bíblia vai descrever isso, a senhora vai anotar. A Bíblia vai escrever em Gênesis 1, versículo 2, o seguinte. Presta atenção, hein, gente? Dá tempo? Posso explicar, Cleide? Por favor, todos estamos curiosos a ouvir. Diz assim na minha Bíblia, a senhora vai anotar aí. Anota aí, Gracinha, que essa moça bonita precisa saber disso, hein? Está anotando. 1 e 2 diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, muito bem. Antes do haja luz, antes de Cristo, porque isso que eu estou falando está em Colossenses e em João capítulo 1. Foi Cristo que disse haja luz e houve luz. Antes desse momento que Cristo diz haja luz e houve luz, a terra era sem forma e vazia. Por que Moisés falou isso? Por quê, gente? Porque é isso mesmo. Ela não era quadrada, redonda, nada disso. Ela era sem forma e vazia. Então, era um bolo um bolo úmido, vamos chamar assim, em que tinha águas. E quem caminhava sobre a face das águas? O Espírito de Deus. Então, irmã, diante disso, e indo para Jeremias capítulo 4, a Bíblia descreve um período no futuro, e aí vocês vão abrir agora Apocalipse capítulo 20, que diz assim, ó, e aí pode ser que seja a resposta que a senhora quer, escute só. Na minha Bíblia diz, e vi descer do céu, 20, versículo 1 de Apocalipse, e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Abismo? Que história é essa, a Bíblia de abismo? Lembre-se de Gênesis capítulo 1 e 2, abismo de Gênesis 1 e 2, que Jeremias compartilha da mesma ideia no capítulo 4, é uma terra sem forma e vazia. Então, no capítulo 20 de Apocalipse, descreve para mim um mundo como era no princípio. E outro dia minha esposa perguntou, e como é que vai ficar a face da terra, qual? Eu falei, completamente destruída. Porque na volta de Jesus haverá um grande terremoto. Então a terra sofre as pragas antes da volta de Jesus. Já tem tudo isso que vocês estão vendo aí, maremoto. Nesse instante, Mena pediu oração lá, porque aqui na Espanha, amanhã, eu acho que amanhã vai ter outro temporal, ou depois de amanhã, não sei. E Portugal foi arrasado com os últimos temporais. Então essa vai ser uma tendência quem sabe, do inimigo trabalhando na natureza para destruir o máximo possível de vidas e de patrimônio também. Porém, Apocalipse capítulo 20, versículo 1, descreve que ele ficará preso, versículo 2, nesse tal de abismo. E aqui entra o X da questão. Abismo é uma terra sem forma e vazia. E aqui tem 2 pontos que nós precisamos captar agora. No princípio, quando o mundo ainda não estava pronto para a sua e para a minha moradia, foi o Espírito Santo que andou sobre a face das águas.
justamente porque ele sabia que a qualquer momento Jesus daria início à criação para que você morasse aqui, irmã. Então ele cuidou de tudo. Só que no final, ele não estará mais aqui. A minha Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20 que quando Jesus tirar todo o seu povo dessa terra, diga amém, que nós vamos subir. Amém. Então a terra volta a ser sem forma e vazia. E quem é que vai andar sobre a face da terra agora? Não é o Espírito Santo, é o diabo. Então muita gente pega os textos, tira do contexto, vai em um texto da irmã White ali, que às vezes não quer dizer aquilo que a pessoa entendeu e traz essa informação para a igreja. E aí vai um segredo para você, que eu tenho esse costume. Lembra da minha história lá que eu contei hoje na mecânica? No dia seguinte, eu marquei uma reunião com os dois e eu cheguei lá. Eu falei, primeiro eu tenho que saber o que está escrito. Entendeu, gente? Eu vou ler, conversar com o Espírito Santo. Falei, que história é essa que eu não sabia disso? E aí, depois que eu tive acesso, eu voltei lá humildemente e disse, olha, o irmão fulano de tal tem razão. Existe uma carta mesmo. Eu vi a carta, inclusive, ao entrar no Centro White, que você tem acesso, você pode enxergar, inclusive, os manuscritos. E ela, de fato, escreveu isso. Então, fulano, parabéns. Não recomendo que você coma carne, nós estamos vivendo em dias especiais, porém, de fato, existe essa citação, eu não conhecia. Então, a mesma coisa eu falo para a senhora, irmã. Quando ele disser, por mais que a senhora confie, inclusive nesse mero mortal que está aqui, quem está aqui sabe disso. Toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu mando Bíblia, Espírito e Profecia, como estou respondendo para a senhora agora. Não existe em nenhum lugar da Bíblia, e eu não posso dizer do Espírito e Profecia, porque a gente precisa pesquisar com maior profundidade, algum lugar que diga que o inimigo se alimente de água. E aí eu tenho outro detalhe para falar para a senhora. E aí isso é Bíblia. Por que Jesus autorizou o demônio, presta atenção, a entrar nos porcos e se precipitaram nas águas? Primeiro, aquele lugar ali era um lugar, um espaço territorial, geográfico, em que tinha judeus. Lembra que eu falei para vocês que tinha 3 divisões de animais? Os animais para comer, os animais para sacrificar e os animais para criar e conviver. E porco não podia, em hipótese alguma, ser criado. E aqueles homens que ali estavam criando os porcos. Por isso que o inimigo, sabendo que eles estavam errados, falou para Jesus, espera aí, então, se eu não posso ficar nesse homem, eu quero um lugar para ir. E é por isso que Jesus autorizou, e eles só foram porque tiveram autorização de Jesus, e Jesus só autorizou porque aquele povo sabia que não podia criar porcos, e os porcos foram completamente destruídos, e depois que aconteceu isso tudo, as pessoas voltaram até Jesus, e eles olharam, o homem que era endemoniado estava completamente são, esse homem estava em sua perfeita consciência, Cleide, mas ele só tinha uma preocupação, Gracinha. Eles tomaram um prejuízo, e eles queriam que Jesus, fosse embora, porque eles poderiam ter outras coisas, e eles acharam que era Jesus o responsável pela destruição daqueles porcos. Ou seja, falaram para Jesus que Jesus deveria sair dali, porque eles estavam vendo o milagre, mas eles só estavam preocupados com o bolso. Eles deixaram de faturar, digamos assim, com aquilo que era contrário a Levítico 11, a criação de porcos. Certinho, irmã? Certinho, obrigada. Nada. Se existe uma citação, a senhora depois tenta conseguir com ele, assim, sem ofendê-lo, porque ninguém aqui quer julgar ninguém, né? Eu sei que a senhora confia nele, como Gracinha certamente confia nas explicações aqui, mas eu tenho esse cuidado, irmã. Daqui a pouco eu estou postando na internet, lá no grupo nosso, a explicação sobre essa questão que eu falei há pouco. Sempre assim, entendeu? Tem essa prática também. Quando eu explicar, fala assim, amigo, me dê a página onde está escrito isso, que eu quero gravar para eu mostrar para os outros irmãos. Pronto, aí você não vai criar problema com ele. Exato. Certinho? Certinho. Mais alguma coisa, minha amiga? Mais uma, né? Fala. É que outra questão dele, ele fala que nós não vamos ver Deus face a face no céu. E vamos ver quem? Só Jesus. Se eu chegar no céu, irmã, e eu só encontrar com Jesus, eu garanto para a senhora que eu não vou reclamar com ele. Não. Eu falo assim, Coragem, aqui é o céu, você só vai ver a mim, o Espírito Santo, você vai conversar com ele de vez em quando,
os anjos vão estar na sua casa todo dia, agora Deus você só vai ver uma vez a cada 100 anos. Ô Jesus, quer saber de uma coisa? Me dá um abraço aqui, homem. Eu estou no lucro, era para eu estar lá embaixo pegando fogo, e agora eu estou aqui, vou ver Jesus, vou ver o Pai uma vez a cada 1000 anos. Irmã, o céu não é lugar de Eita, não dá confusão. toda, né? A gente vai ter toda a eternidade. Eu vou estar lá com a senhora e a gente vai ser convidado para comer com Deus Pai. E eu vou falar, Deus Pai, conversa aqui com a irmã aqui, porque lá na terra teve uma dúvida e eu falei com ela que era para a gente esperar, que eu não ia responder, porque eu gostaria que o senhor respondesse. Interessante que na Bíblia tem isso, sabe, irmã? Um dia, o rei Davi estava em guerra com seu filho, Absalão. E aí, irmã, na hora de levar o recado, Joabe chamou um servo para levar a mensagem. E esse servo foi, que era um etíope, ele foi correndo. Só que tinha outro que era muito chegado de Davi, de Joabe também. Naquele dia, Joabe não queria mandar ele, não, mandou o outro. Mas ele falou assim, ô Joabe, deixa eu ir, deixa Joabe! Joabe falou, vai! E ele foi. E ele correu Joabe e não ele estava queria com mandar tanta... porque ele sabia que era uma notícia triste e o rei tinha dito para não matar. Mas ele Então não queria dizer isso para o rei. ele não queria. Ele só queria ganhar ponto com o rei. E quando ele chegou lá, Davi ficou feliz. Davi falou, esse que vem aí traz boas novas. E perguntou, meu filho, o que aconteceu na guerra? O rei, não sei. Eu só sei que eu vim aqui dizer para você que Deus te deu a vitória. Olha, por que não falou a verdade para Davi? Percebeu? Então, tem gente, irmã, que tem esse comportamento. Quer chegar na frente para levar uma nova que não está exatamente como está. Porém, a Bíblia diz o seguinte, não sou eu que disse isso, vou até achar o texto para a senhora ver, para que a gente entenda isso. Está no livro de João, vamos abrir nossas Bíblias aí para encerrar. Eu vou pedir a Cleide para ler, eu gosto de Cleide quando ela lê. Cleide, lê aí para a gente, João, capítulo 14, Cleide. Achou, Cleidinha? Sim, Coragem, achei. Lê o versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Agora lê o versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Que Tomé é esse, gente? Na hora da glória, Tomé faz uma pergunta dessa, Alessandra. Senhor, nós nem sabemos onde é o caminho. Que caminho é esse, Senhor? Agora, Cleide, vai ler para a gente, por favor, os 6 e o 7. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tiveres conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E o que Felipe disse? Tomé saiu de cena, viu, Gracinha? Felipe entrou em cena agora. Presta atenção, versículo 8. Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Que Felipe é esse, gente? Tomé já tinha feito uma pergunta. Ô, Jesus, vem cá, na moral, ó, vou falar um negócio pro senhor. Que história é essa, moço? Que caminho é esse? Aí Felipe estava... Vocês estão observando? Ó, o que eu vou falar agora é muito sério. Vocês observaram que todos os discípulos, ou a maioria deles, só exceto João, tinham desconfiança de Jesus? Vocês já observaram isso? Ou vocês nunca pararam para observar isso? Um pergunta, onde é o caminho? O outro pergunta, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta, ou seja, eu quero ver o Pai. E aí o que Jesus respondeu para ele, Cleide? Ele a mim, meu Pai. Então, nós estamos com Jesus. Amém? Diga amém. 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 Depois eu vou postar para a Gracinha no privado, Gracinha. Eu entendi a pergunta. Alguns textos do Espírito e Profecia da Bíblia. Depois a gente pode colocar também na família Emanuel.
para que a irmã não tenha dúvida. Agora, irmã, escuta, volta a dizer, essa pessoa que é da sua confiança, a senhora vai manter amizade com ela. Porque, às vezes, e aqui eu falo com muita humildade, talvez ela não conheça. E se ela não conhece, nós não podemos nem julgar nem condenar. Presta atenção. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Nós não fomos chamados para ser promotores, nem advogados de Jesus e nem juízes para Jesus. Nesse momento, não. Nesse momento, nós somos chamados só por uma coisa. Vós sois minhas testemunhas. Só isso. Amém. Uma testemunha não chega e diz assim, epa, e põe um dedo para outra, não. Porque uma testemunha sabe do seu limite e da sua função. Então, se a irmã Erenilda tem dificuldade, eu vou abraçar a irmã Erenilda e falar, vamos? Aí eu estou caminhando, o Jandira cair. Eu pego o Jandira e falo, está precisando de ajuda? Lembra de Simão Cirineu? Ele estava indo para casa. Quando ele passou, ele viu Jesus carregando a cruz. Ele falou, ó, pode colocar aqui, que esse aqui é meu amigo, eu vou dividir a cruz com ele. E é assim que nós temos que ser. Glória a Portanto, Deus. toda dificuldade que a pessoa tem, toda dúvida, toda pergunta deve ser respondida sempre assim, com a palavra de Deus, com humildade, com respeito e, principalmente, tentando ajudar aqueles que têm as dúvidas. Lembre-se um detalhe, o céu não é um concurso da Polícia Federal. Tem vaga para você, tem vaga para mim, tem vaga para todo mundo. E o edital é exatamente João 14. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Depois eu vou mandar para a irmã os textos do Espírito de Profecia que vai ajudar a irmã a entender isso. Tá bom, irmã? Deus Obrigada. abençoe. Oi, Cleide. Eu oro, Cleide. Eu acho que ninguém quer perguntar mais nada. Alguém levantou a mão aí? Eu não vi. A Silvia está Sim, com a mão levantada. Ah, eu não vi, não. Desculpa, Silvia. Pode falar, Silvia. Imagina. Boa tarde. Então, eu queria, até mesmo porque quem vê Jesus vê o Pai, né, Coragem? Nessa Sim. questão. Mas, falando disso que a irmã comentou, recomenda-se verificar se a frase foi citada de algum contexto específico de Espiritismo. Por quê? Sobre a qual ela escreveu amplamente, alertando contra, especificamente em livros. Até mesmo porque, Coragem, os espíritos, ele não tem corpo biológico e nem digestivo. Então, aqui, quando fala temas espirituais e doutrinários, as obras dela focam na necessidade de água para a saúde física, quando fala de reforma de saúde também, ou não graça, ou melhor, ou na graça espiritual, e não no consumo físico de água por seres espirituais. Tem 2 anos que eu estou lendo Bíblia, Espírito e Profecia, o Armando tem mais de 30 anos, tanto que ele tem textos gravados, glória a Deus por isso, mas eu não. E eu nunca vi, nunca presenciei esse assunto, vou até buscar mais conhecimento. Agora, a metáfora da água-vida, da água da vida em livros como Desejar a Todas as Nações, que eu conheço, ela utiliza a metáfora bíblica, a água viva. Por exemplo, João 4,14, que está escrito assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 15 e último. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise aqui vir buscá-la. Está falando da mulher samaritana, né? É um contexto também. Então, a água como bênção do céu para a saúde. Ela enfatiza também no livro, ela enfatiza que, repetidamente, que a água pura é a melhor bebida fornecida por Deus para o consumo, falando da saúde física e não para espíritos fantasmas, tá bom? E tem outros contextos também, mas a princípio o que eu queria dizer é isso. Muito obrigada. Ok, obrigado, Silvia. Só lembrando que os anjos, quando visitaram Abraão, eles comeram, irmã Gracinha, ok? Os anjos, quando visitaram Abraão, eles participaram ali da refeição que Abraão fez. Porque eles Também foram em foram... forma de humanos. Por Tá, isso eles mas é comeram. importante que nós saibamos isso. Por quê? Porque senão pode ser um ponto que pode ficar com dúvida, né? Então, esses mesmos anjos também participaram do banquete na casa de Ló. Agora, uma coisa, igual a irmã Clarice falou, é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Com isso, eu não estou dizendo que o inimigo não possa comer uma feijoada, nem estou dizendo que ele não vá beber água. Eu só estou tentando dizer que esse assunto eu desconheço. E humildemente estou falando, se alguém tem alguma citação que diz isso, pode ser que exista alguma coisa aí, até fora do contexto, não sei. Eu, pessoalmente, estou dizendo que eu não li e não conheço isso, tá bom? Outro detalhe, não esqueçam, Bíblia, Espírito e Profecia, Comentário Bíblico Adventista, tem que estar escrito. Não pode ser o que pensa Coragem, não pode ser o que pensa Cleide, o que pensa Clarice. É o que está escrito, ok? Amém. Deus abençoe a todos e que Amém. Deus nos dê outras oportunidades de bater papo assim quando possível. Cleide, é com você, minha irmã. Vai desculpando aí, acabei passando 14 minutos. Não, foi ótimo, foi Não ótimo. orou. Muito bom, muito Não, vai para bom, agora. muito Então bom. vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por todas as bênçãos, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, esse horário em que nossos irmãos lá no deserto sacrificavam o cordeiro que representa Jesus, que foi morto na cruz, justamente nesse horário das 3 horas da tarde, da viração do dia, como de Gênesis 3, e ele entrega o Espírito, ele se deixou morrer justamente para que nós tenhamos a vida eterna. Isso é graça e nós te agradecemos por isso. Você ouviu as perguntas, as dúvidas, naturalmente nós sabemos que muito dessas coisas nós só vamos compreender um pouco melhor aquilo que o Senhor deseja que nós compreendamos no céu. Agora, nos ajude a ficar satisfeito com o maná que nós já temos para esse dia e a buscarmos preservar e fazer a tua vontade com aquilo que o Senhor nos concedeu, que são os testemunhos seletos. Esses nós precisamos continuar buscando e aprendendo. Nos ajude a não querer descobrir os testemunhos secretos, porque o que não ficou revelado não pertence a nós nem a nossos filhos, mas o que está revelado nos ajude a gostar e a buscar. Ser com Amém. toda a família Emanuel. Abençoe os nossos pastores, que são bênçãos, Senhor. Abençoe os nossos pregadores aqui também, pregadores que são muito, muito, muito especiais para todos nós. E nos ajude a amar a tua palavra e a entender que quando o Senhor esteve na terra e foi confrontado pelo inimigo, o Senhor respondeu com o Pentateuco, com a tua palavra. E às vezes que o Senhor foi confrontado também, não porque o Senhor desejava, mas porque os fariseus, os saduceus, às vezes até de forma ignorante, muitas vezes, perguntou, questionou alguma coisa com o Senhor, para me dar o exemplo, também respondeu com a palavra. Deus, essa palavra tem poder, nos ajude a amá-la, estudá-la e a viver conforme a tua vontade. Nós entregamos Cleide nas tuas mãos, estamos orando, jejuando, nos ajude, Senhor. Nós temos um pedido especial da vida dela, de Dalvanice, de Cida Cabral, da Liberdade Rubens Alexandre, da recuperação que já está acontecendo da Jane, e agradecemos pelo milagre na vida da Rivanda, do esposo da Usana e de todos os outros que o Senhor tem realizado na família Emanuel, que são muitos, inúmeros. Mas nós te pedimos carinhosamente, Pai, nos ajude. Nós temos pedidos, mas nós sabemos que o Senhor já sabe o que vai acontecer. Então, em todos os casos, que seja feita a tua vontade e que nós estejamos prontos, com o espírito tranquilo, vivendo o contentamento que outro dia a Verinha pregou aqui, para que nós possamos aceitar a tua resposta, abraçar o Senhor e dizer assim, Pai, muito obrigado, está doendo, mas nós sabemos que o Senhor e o melhor está por vir. Nos ajude, nos abençoe, tenha piedade de nós não merecemos. E sabe por que o Senhor nos ouve agora? Porque Jesus é o nosso advogado. Amém. Nós temos um grande milagre nesse instante, Pai. Um pecador falando e um Deus eterno ouvindo. Isso só ocorre porque o Senhor, de fato, nos ama. E o primeiro milagre ocorre no momento em que oramos. É um pecador falando e um Deus eterno ouvindo. E a partir daí, todas as outras coisas são acrescentadas. Obrigado por tudo. Abençoe muito a família do nosso pastor João. Hoje ele descansa no Senhor, mas a sua esposa e filhos, nós te pedimos, abençoe ricamente a todos eles. E ao pastor Daci, que é o nosso pastor atual, e toda a sua família e familiares, e todos os outros dessa sala, é o que nós pedimos. Sabendo que nós não merecemos nada, Pai, mas isso é graça. E nós te agradecemos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a cada